Bom dia, como estamos? Todo mundo bem? Deixa eu ver se aqui está tudo bem, aqui está tudo bem. Estamos aqui para mais uma leitura do livro de Gênesis. Hoje vamos já chegar no capítulo 40 do livro de Gênesis. Já estamos caminhando aqui há 40 dias, né? 40 vídeos sobre Gênesis. Tem sido um caminho interessante de aprendizado, né? Absorvendo as lições que o passado dos nossos ancestrais nos dizem. Quando a gente olha para o passado, a gente percebe que o caminho da humanidade tem sido a mesma. Erros, acertos, erros de novo, acertos novamente. Mais erros do que acertos, e assim nós caminhamos. Muitos anos atrás, estudando pontos filosóficos e teológicos, me deparei com uma pergunta que me deixou a pensar por muito tempo, muitos anos até agora, eu ainda medito sobre essa coisa. E a pergunta era: para onde estamos indo? Eu não estou me referindo espiritualmente, estou me referindo fisicamente também. E muitos anos atrás, na minha adolescência ainda, na minha mocidade, tinha um senhor que nos visitava sempre quando eu tinha a nossa fábrica, né? Eu já tive uma fábrica, uma malharia, e ele vinha, passava todas as tardes lá em Brasília, passava todas as tardes na oficina para conversar com a gente. Ele era um senhor já bem idoso, então ele passava lá, sentava lá na sala com a gente e falava assim: para que tanto trabalho para tão curta vida? E juntando com essa pergunta, para onde que estamos indo, qual que é o destino desse caminhar, né, da humanidade, filosoficamente e cientificamente nós não estamos indo para lugar nenhum, não estamos saindo do universo que nos cerca. A gente fica rodando em volta do universo, entra vida, sai vida, entra vida, sai vida, estamos aqui na mesma rotina, no mesmo caminho. O interessante é que a Terra tem milhões e milhões de anos. E o mais interessante é que nós ainda não conseguimos, a Terra, o sistema solar ainda não deu uma volta na nossa galáxia. Com todos esses bilhões de anos que a Terra tem, o nosso sistema solar tem, estamos ainda na metade do caminho, dando volta em volta da nossa própria galáxia. Para onde estamos indo? Lugar nenhum. Lugar nenhum. Então, quando nós estudamos o passado dos nossos ancestrais, nós percebemos que é como se fosse uma roda viva, uma grande roda giratória. E na filosofia grega tem uma pintura que relata exatamente isso, que se chama a roda da vida. Nós estamos sempre caminhando nessa roda da vida. E a roda da vida, segundo o grego, ela tem ela tem 4 estações. O up, lá em cima,
depois ela começa a descer, aí chega aqui no mediano, aí depois ela desce lá para o negativo, depois ela sobe para o mediano de novo e chega no pico novamente. Positivo, mediano, negativo, mediano, positivo. E se você for olhar a história das vidas dos nossos passados, dos nossos ancestrais, é exatamente isso. A roda da vida que o grego, o antigo grego, a mitologia grega, a filosofia grega dos tempos helenísticos, é justamente a roda da vida. A Terra, nosso sistema solar, também gira nessa roda da vida. Nós estamos percebendo agora um tempo difícil para a Terra, em termos de temperatura, em termos de... O Sol, por exemplo, é um exemplo incrível disso. O Sol de 10 em 10, de 12 em 12 anos, ele passa por um pico alto, depois ele desce para um pico baixo, depois ele fica no mediano, depois ele sobe no pico alto novamente, depois ele vem para o mediano, depois ele vem para o negativo, que é um pouco menos Sol, aí depois ele volta para o mediano de novo, que é uma estabilidade, depois ele sobe lá em cima e começa a explodir de novo. Em qual estágio está a sua vida? Está no pico? Está no baixo? Está no mediano? A minha agora está no mediano. Completamente mediano. Saí do baixo, estou no mediano. Eu espero que chegue logo no pico do bom. Então vamos lá, vamos ver a vida de José, que também que é do mesmo jeito, gente, também caminha da mesma forma nessa roda da vida. Chama Well of Life. Capítulo 40, versículo 1. Depois dessas coisas, o copeiro do rei do Egito, quer dizer, passou uns bons 5, 6 anos José lá, sendo o carregador das chaves, né, da prisão dos que eram condenados pelo rei e pela aristocracia, né? Depois dessas coisas, o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito, quer dizer, o faraó. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, gente, eram oficiais, não eram soldadinho raso, não era o servente lá de baixo que morava lá junto com os escravos, não, eram os oficiais do rei, como se fossem ministros do rei. Contra o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. E mandou detê-los na casa do capitão da guarda, no cárcere onde José estava preso. O capitão da guarda pô-los a cargo de José. Olha isso. José estava a cargo de oficiais de Faraó. Olha o tanto que José cresceu dentro da prisão. Dentro da prisão. Se Bolsonaro estiver aqui para a prisão, José esteve na prisão 10 anos, por que não? O capitão da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse. Depois que estiveram muitos dias na prisão, olha aqui, gente. Eles não chegaram na prisão um dia e no outro dia tiveram sonho. Olha aqui, olha os detalhes. Depois que estiveram muitos dias na prisão. Quando se fala assim aqui na Bíblia, significa anos. Quer dizer, eles chegaram lá por volta de o quê? 5 anos, 6 anos que José estava lá. Aí depois de uns 2 anos, eles tiveram o tal do sonho. Ambos sonharam, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito que se achavam presos no cárcere. Quando José veio a eles pela manhã, viu que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com eles estavam no cárcere da casa de seu senhor, por que são hoje tristes os vossos semblantes?
Eles ficaram perturbados com o sonho. Responderam-lhe: tivemos um sonho e ninguém há que o interprete. Disse-lhe José: não pertencem a Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. Disse-lhe: em meu sonho havia uma videira diante de mim, quer dizer, um pé de uva. E na videira 3 ramos. Ao brotar a videira, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó e entregava o copo na mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó levantará sua cabeça e te restaurará ao seu cargo, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Gente, esse copeiro-chefe, ele provava o vinho antes de dar a Faraó, porque eles morriam de medo de serem envenenados, né? Então, antes do Faraó beber o vinho, o copeiro tirava do vinho, colocava no copo dele, do copeiro, e experimentava do vinho. Se o rapaz não caísse morto em 5, 10 minutinhos, aí o rei podia tomar, o faraó podia tomar o tal do vinho. Era essa a função maior desse, era selecionar o vinho para dar para o faraó e provar do vinho antes de dar a faraó. Depois de 3 dias, Faraó levantará a sua. Versículo 13. Depois de 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça e te restaurará o teu cargo. E darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Mas lembra-te de mim quando te for bem. Usa, peço-te de compaixão para comigo, e faze menção de mim a Faraó, e tira-me desta casa. José interpretou o sonho para ele e falou: quando você estiver lá com o rei, lembra de mim, fala para ele que eu não tenho culpa de estar aqui não. Ai, meu Deus, tadinho de José, né? Pois é. Pois fui roubado da terra dos hebreus, aí ele conta para o rapaz que a história dele, porque até agora o rapaz nem sabia que ele não era egípcio, né? Por certo ele percebia, mas como José falava a língua, então, né? Pois fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Quando o padeiro-chefe viu que tinham interpretado bem, disse a José: eu também sonhei, e 3 cestos de pães brancos estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, mas as aves os comiam do cesto da minha cabeça. Quer dizer, o padeiro também tinha 3 cestos na cabeça dele. O de cima tinha pães e as aves vinham e pegavam o pão da cabeça dele, né? E ele não entregava para Faraó. Os animais pegavam o pão antes, né? Então respondeu José: esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó tirará fora a tua cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a sua carne. Por certo, o faraó comeu e tomou vinho e ficou doente. Aí ele não sabia de onde tinha vindo o problema, se era da comida ou se era do vinho. E aí ele mandou os 2. E aparentemente, quem era culpado da situação não era o copeiro, era o padeiro. Porque o padeiro foi pendurado, o padeiro morreu. Então o faraó concluiu de que o problema era, por certo ele mandou fazer investigação. A investigação durou muitos dias.
Mas aí chegaram à conclusão de que tinha sido o padeiro. É. Dentro de 3 dias, Faraó tirará fora a tua cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves comerão a tua carne. Olha que situação difícil. Ora, no terceiro dia, esse rapaz não deve ter dormido mais, né? Esse coitado aqui deve ter passado o resto do dia pensando, ai, eu espero que essa interpretação não aconteça, que ele está falando besteira. A esperança dele era essa, né, coitadinho do padeiro. Mas quem mandou ele fazer coisa errada, né? Versículo 20. Ora, no terceiro dia, o dia de nascimento de Faraó. Olha aqui, o dia do aniversário. Deixa eu ver se esse trem tá certo. Tá. No dia do aniversário de Faraó. Ora, no terceiro dia, o dia do nascimento de Faraó. Deu este um banquete a todos os seus servos. Quer dizer, o Faraó pensou, eu me salvei, né? Estou aqui de novo, não morri ainda. Levantou a cabeça do banquete a todos os seus servos. Levantou a cabeça do copeiro-chefe e do padeiro-chefe na presença dos seus oficiais. Então ele mandou trazer os dois para a presença dele. Restaurou o copeiro-chefe ao seu cargo de copeiro e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou como José lhes havia interpretado. O copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. José continua na situação de sempre. Ainda não é o tempo dele subir, ele ainda está no mediano, né, gente? José continua no mediano. O esquecimento do padeiro, do copeiro, não foi um esquecimento casual, foi um esquecimento causado pelo Eterno. Por quê? Os planos do Eterno eram maiores para a vida de José do que simplesmente ser tirado do cárcere. O cárcere na vida de José era um aprendizado. O cárcere na vida de José era um processo de aprendizado. E ainda não era tempo de José sair da prisão. Ele ainda não havia completado o curso de aprendizado. Outro dia eu tive a minha filha, ela está fazendo o último ano de faculdade para ser professora, né? E ela estava muito estressada com as escritas que ela tinha que fazer, que eu chamei SEI. Não tem exames assim de você responder coisas, você tem que fazer tratados, né? E ela estava muito estressada, e ela ligou para mim, ai mãe, eu estou muito estressada, estou muito, não sei se eu quero terminar. E eu falei, Camila, você está no último ano, no último estágio, daqui 4, 5 meses você termina. Ela falou, mas é muito estressante. Eu falei, eu sei que é, eu também já estive no seu lugar e eu sei que é. Eu até adquiri uma taquicardia por causa de faculdade também. Porque eu sempre quis ser perfeita, né? Então eu me estressava muito para concluir todos os projetos que eu tinha que fazer. Então eu falei para ela, é um processo, você não pode pular o processo. Eu falei para ela, termina, sabe? Eu falei, é um momento de você se sacrificar um pouco, mas daqui 5, 6 meses acabou. Então aí começa um outro processo.
Então, tem momentos que a gente tenta pular o processo, ou tenta desistir, porque a coisa está complicada. Na vida de José estava complicada. José não tinha culpa daquilo que ele foi acusado. Ele era inocente. Mas mesmo assim, ele passou pelo processo para aprendizado. Qual o processo que você está passando? Está difícil o seu processo também? Como estava na vida de José? Como esteve na vida de tantos outros? Você não é o único, não foi o primeiro e nem vai ser o último. Antes de mim, de você, antes da minha vida e dos meus processos e dos seus processos, milhões de outros seres já passaram por ele. Estamos estudando a vida de José agora, que passou por ele. Depois nós vamos estudar a vida de Moisés, que também não foi fácil. Muitos já passaram por esse processo. E muitos, depois de mim, de você, vão passar por esse processo. O que nós devemos fazer, e você e eu, é deixarmos exemplos de não desistência. Essa é a minha função e a sua função. Você como pai, você como mãe, você como tia, você como avó, você como irmão, você como amigo, é deixar a sua história registrada como não desistência. Passei pelo processo e recebi o diploma. Igual a gente fala no Brasil, é aqui que se fala, I have the t-shirt. Eu já tenho a camiseta desse processo. Eu já passei por ele. Aqui a gente fala, I have the t-shirt. Eu tenho a camiseta desse processo. A vida de José, para a gente hoje, é esse exemplo. Que você também deixe esse exemplo para os seus, para a sua descendência. Todos nós, de uma forma ou de outra, influenciamos outras pessoas. Todos nós. Você tem o seu ninho, você tem o seu ninho. E no seu ninho, quem dá a comida na boca do passarinho é você. Então, no seu ninho, ali, no seu ninho, tem criaturinhas que dependem daquilo que você está vivendo agora. E o que você está vivendo agora? É esperança? É alegria? Ou é desânimo e não compensa? Não compensa. Nós vamos ver na vida de José aqui como compensou. Não é recompensa pessoal, gente. O que eu estou me referindo aqui é recompensa hereditária, é recompensa para o futuro, é recompensa para uma recompensa psicológica, emocional, é uma recompensa, sabe? É uma coisa muito maior do que recompensa pessoal. Para você é uma recompensa pessoal no sentido de que você fez o seu trabalho, você realizou aquilo que você veio fazer aqui na Terra. Com certeza José foi honrado quando ele passou para os seus ancestrais, quando ele deixou a terra e passou a viver com seus ancestrais. Por certo, quando ele chegou lá, eles disseram: José, você cumpriu a sua missão. Gente, não existe prazer maior para um ser do que ouvir isso. Quando você morrer, quando você deixar a terra, quando o seu corpo passar e se tornar pó novamente, a sua alma, o seu espírito vai chegar lá com os seus ancestrais e eles vão olhar para você e dizer: você cumpriu a sua missão. Olha que coisa, não existe recompensa maior do que essa. Você ter passado por essa terra, que é uma terra de expiação e provas,
Inclusive, ontem eu estava vendo uma família que eu acompanho, eles estão lá na Venezuela, e, gente, que paraíso, que paraíso. Eles não moram lá nos centros grandes, eles moram lá no final da Venezuela, lá no mato mesmo, mas que paraíso. Aí eu falei assim, Senhor, por que você não me deu um paraíso desse? Ai, ele disse, cada um tem o seu paraíso, Miriam. Cada um tem o seu paraíso. O importante é você cumprir aquilo que você veio fazer. E ele me disse ontem, o Senhor me disse ontem, você não veio para a terra de férias. Tem gente que vem para a terra de férias. Eu tenho dois dos meus filhos, com certeza estão passando férias aqui na terra. Porque tudo para eles é tudo, sabe? É como se fosse tudo paraíso. Mas tem dois que vieram para a Terra, não foram para passar férias, mas eles não assumem isso. Eu, agora que eu estou tentando assumir que eu vim para a Terra não de férias, eu vim por uma missão. E se você, como José, veio como uma missão, o processo é complicado. O importante é que você não desista. Não desista. José não desistiu. Ele tinha chaves na mão, gente. Ele podia fugir, mas ele não fugiu. Por quê? Porque ele não quis quebrar o processo. Ele confiava no Eterno. Confie você no Eterno, como José confiou. Ele podia fugir, ele não fugiu. Nós temos aí no Brasil um presidente, o Bolsonaro, que podia fugir. Ele podia. Ele tem passaporte italiano, ele pode fugir. Mas ele não vai fugir. Por quê? Porque ele é um homem digno como José. Ele é um homem digno como José. José, ele não foge. Ele cumpre o processo. Que o Senhor te abençoe, te dê um bom dia. E pense seriamente. Não pula o processo. Tá? Fique com Deus, tenha um bom dia. Tchau, tchau.